Olá pessoal, da turma de Filosofia e Ética. Eu estou passando para vocês essa gravação aqui para completar o nosso conteúdo sobre o desenvolvimento, né, da discussão, assim, do assunto, né, sobre ética nas empresas, que eu havia deixado um finalzinho de aula, né, um finalzinho desse conteúdo para passar para vocês, gravado, e ia ser referente àquela nossa uma hora que a gente tem na sexta-feira, mais especificamente ia ser da sexta-feira, dia 18. E acabou que eu não mandei essa gravação para vocês durante a semana passada, né? Que era esse finalzinho de aula que, que encaixar ali naquele nosso espaço da sexta-feira. Então, eu vou passar para vocês aqui agora, né? Fechar essa matéria, né? Conforme eu tinha combinado com vocês, e logo em seguida eu vou passar o link para vocês da nossa aula do dia 21, que aí é um assunto novo, um tema novo, né? Do início ao fim, ok, gente? O link aqui vai junto com o esquema de aula, então vai ficar bem claro, não vai ter como confundir, tá certo, gente? O que eu estava falando com vocês, vou até abrir o esqueminha de aula aqui. O que eu estava falando com vocês era que nos últimos anos, nas últimas décadas, né, o, a temática aí da ética nas empresas, nos negócios, ela foi ganhando peso no mundo, né, e no Brasil também, principalmente a partir da década de 70, porque, como eu tinha falado, né, algumas empresas europeias e norte-americanas passaram a trabalhar em outros países, passaram a atuar em outros países e começaram a encontrar dificuldades muito grandes de relacionamento, né, com os funcionários locais, de concepção, né, de visão de mundo mesmo com eles. Evidentemente, você estava tratando com pessoas com grupos de pessoas com éticas muito diferentes e que iam interpretar tudo aquilo que os americanos, os europeus, né, iam passar para eles iam interpretar de outra forma, ia levar para outro tipo de interpretação. Então, pessoal, né, a partir dessa dificuldade de relacionamento, foi surgindo o interesse em entender quais são as formas de pensar desses grupos, né? Porque existem essas diferenças, e depois entrando para o ambiente de trabalho, a ideia de tentar conciliar, né? Aí, gente, eu tô com um esquema aqui em segundo plano, eu vou colocar em primeiro plano. Eu estava dando para vocês alguns exemplos de como que esses assuntos hoje em dia eles estão virando cobranças, né? E eu tinha acabado de falar com vocês aqui dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são patrocinados pela ONU, né? Pelas Nações Unidas. Cada vez mais as empresas são cobradas para poder atender algum desses 17 objetivos aqui. O que é isso, gente? Na verdade, né, são 17 valores morais, né, porque a ética, quando ela é escrita, né, quando ela é formalizada como uma lei, vamos dizer assim, vira uma coisa escrita e obrigatória, né, ela deixa de ser uma ética, ela passa a ser uma regra moral, tá? Nesse caso aqui são 17 regras daquilo que as empresas deveriam estar fazendo. Aliás, todo mundo deveria estar fazendo isso, empresas, governos e tudo, mas para nós aqui o que pega mais no caso das empresas. E conforme eu já disse para vocês, eu já tenho visto cada vez mais as empresas colocarem isso como parte da propaganda delas, né? Olha, nós aqui contribuímos com o objetivo de desenvolvimento número 9 e 10. Vamos supor, inovação e infraestrutura é o 9 e redução das desigualdades é o 10. Já até comentei que até no e-mailzinho, no carimbozinho do e-mail da pessoa vinha dizendo isso, né? E depois, pessoal, mais do que essa marca moral que a ONU vem divulgando no mundo inteiro, que as empresas vêm adotando isso, né? Temos também
até uma certificação ISO, que era o que eu tinha parado, né, e não tinha falado com vocês na última aula, que é o ISO 26000, né, que é aquele sistema internacional de certificação, né, e o ISO 26000, ele vai falar de regras morais de amplo alcance, ok? Eles até como o ISO é um documento formal, né, que vai dizer que a empresa segue essas regras, cumpre essas normas específicas, né? Então, como ele é formal, ele é ali de papel passado, vamos dizer, ele acaba virando um atestado moral. Olha, essa empresa cumpre essa moral aqui. E quais são esses critérios aqui do ISO 26000? E vocês sabem que a norma, né, as normas do ISO, né, são super exigidas em alguns setores de trabalho especificamente, né? São exigência mínima para algumas contratações, para alguns negócios. Então, assim, ela já está mais do que aceita aí mundialmente. Então, agora nós temos uma categoria de norma internacional de certificação, que é o ISO 26000. Olha aqui, ele funciona com 7 temas: envolvimento e desenvolvimento da comunidade, tudo aquilo, né, que está ligado a uma ética positiva, né? Direitos humanos, práticas de trabalho, práticas leais de operação, ou seja, essa empresa não é desonesta de passar a perna nos concorrentes ou nos clientes, né? Tratamento aqui, ó, questões relativas ao consumidor, um tratamento respeitoso com o consumidor e meio ambiente. Todas essas, ó, devem a organização, a empresa tem que atender da forma de trabalho dela, ela tem que levar em consideração essas ações. Isso tudo, né, vai ser avaliado dentro da empresa com muito cuidado, e para ver se realmente o pessoal, os certificadores, né, vão olhar detalhe por detalhe para poder ver se realmente o que a empresa faz são práticas de trabalho, né, justas e corretas, se de alguma forma a empresa ajuda aí na promoção dos direitos humanos. Eles vão realmente olhar com a lupa, né, esses processos aí de certificação são muito detalhados para poder passar, né, um papel, um certificado de que a empresa realmente contribui com isso. Então, essa norma aqui, ó, ISO 26000, ela é totalmente uma norma moral, né, que coloca princípios de ética como regras escritas e agora com o certificado formal, né, que vai dizer que essa empresa cumpre uma moral, né, vamos dizer, uma moral mundial, né, que no mundo inteiro cada vez mais está sendo desejada por todo mundo. Então, aquele ponto que eu estava falando com vocês, de que essa discussão de ética dentro das empresas deixou de ser uma coisa boazinha, né, para ser uma exigência de mercado, eu acho que eu ilustrei bem para vocês aqui. Não precisava nem ter falado dos objetivos do milênio, apesar de que cada vez mais eles são cobrados, né? Mas só de você ter uma norma internacional ISO que trata disso, já está bem claro que é uma exigência mesmo. Aí, pessoal, eu fiz um trecho aqui para porque mais na segunda metade do semestre nós vamos focar nos códigos de ética que as empresas costumam fazer, tá certo? Aqui eu vou dar vou falar rapidamente sobre isso, só para a gente começar a aproximar do assunto, certo? Aqui, várias empresas passaram a editar códigos de ética nos quais estão registrados os valores e princípios considerados válidos por essa organização. Então, quem nunca viu, eu estou apresentando aqui, né, as empresas fazem mesmo um manualzinho dizendo o que é aceitável para eles, como que essa empresa trabalha, quais são os princípios, o que tem que ser valorizado ali dentro. Ok, gente. O que acontece, pessoal, aí é um detalhezinho, né, o que eu venho falando com vocês o tempo inteiro. A ética é uma discussão que acontece entre as pessoas constantemente, né, e vai chegar em algumas conclusões do que aquelas pessoas acham correto, o que as pessoas querem para o grupo, né? Mas é uma coisa informal.
tá certo? Se um colega seu mata serviço de malandragem e escapa com isso, e todo mundo fica sabendo, né, essa discussão da ética vai ser, se todo mundo, pô, fulano é esperto demais, ó, parabéns, ó, vou ver qual que é o truque dele para ver se eu faço também. Isso é uma discussão de ética, entendeu? Alguém comete uma falta, vamos dizer assim, e todo mundo mais vai valorizar e incentivar outros comportamentos do tipo. Você está construindo aí uma ética da malandragem, né? Uma ética de ser malandro e passar a perna na empresa. Todo mundo, naquele momento, valorizou. Ou então poderia ser o contrário. Vocês ficam sabendo que alguém, né, foi malandro, foi esperto, passou para trás da empresa e, o que é isso? Fulano não tem medo de ser demitido, não, tal. Uma hora pegam ele e já a outra pessoa vai e comenta e fala, não, que absurdo, se fosse eu mandava embora, entendeu? Aí essa discussão coletiva que as pessoas fazem, que normalmente a gente não dá tanta importância assim, a gente acha que é só jogar a conversa fora, né? Isso é que é a construção da ética daquele grupo e a renovação, porque isso é um processo constante, isso não muda não, tá? Quer dizer, isso não para não, isso está constantemente, as pessoas estão discutindo, avaliando, reavaliando aquilo que elas gostam, preferem para o grupo e aquilo que as pessoas vão colocar ali numa posição de destaque como um valor, né, de interesse para todo mundo. Tanto essa questão de comportamento, o que nós consideramos válido, o que nós consideramos bonito, desejável, o que nós aprovamos, como também na questão dos objetivos da organização, né? Nós queremos, sei lá, ficar como está, nós queremos... Claro que isso é uma decisão de diretoria, de comando, mas não é só de diretoria, de comando, né? Geralmente isso acaba escutando um pouquinho todo mundo, né? É uma discussão que também vai, de certa forma, incluir todo mundo, né? Então, gente, essa discussão coletiva é uma discussão ética, tá? No momento que isso vai para o papel, e vira algo escrito e obrigatório, então você não vai estar mais usando essa palavra ética, você vai estar usando a palavra moral, tá certo? Então passa a ser uma regra moral a partir do momento em que está registrado ali em algum documento, em algum quadro de avisos, alguma coisa, foi formalizado e passa a ser uma obrigação de todo mundo. Toda moral vem de uma ética. Você pega os conceitos ali de um determinado momento, daquilo que o grupo considerava adequado, registra no papel, coloca ali no quadro de avisos, ou até num livrinho, no manual, né? Coloca isso lá, então isso partiu da ética daquele momento, registrou, congelou a ética daquele momento. As discussões continuam, a ética vai mudando, mas aquela moral ficou congelada no tempo, né? Os códigos de ética das empresas, então, eles são códigos morais, eles não são éticos, né, porque eles estão registrados, estão formalizados e são obrigatórios e ficaram parados ali no tempo. Tá certo? Então, aquela discussão que eu fiz na primeira aula, né? Ética e moral tem muito a ver, né? A moral nasce da ética de um certo momento, ele fotografou, registrou, a ética de um momento vira a regra moral. Mas a ética no minuto seguinte já continua a mudar e a moral fica parada ali, presa na parede como uma lei, né? Como uma regra, né? Então, os códigos de ética das empresas, na verdade, são códigos morais, né? Só que eu acho que a palavra não ia ficar tão bonita se você falasse esse é o nosso código moral, né? Fica parecendo que é uma coisa mais agressiva. Então as empresas usam esse nome, código de ética, mas é um uso errado do termo, né? E a gente tem até aquela ideia de que a moral é moral e bons costumes, né? Que você cobra das pessoas que elas se comportem de uma forma, e é isso mesmo. E é isso mesmo, tá? Toda regra moral, ela é cobrada e ela é imposta, tá? Ela é uma obrigação. A lei da gente, a lei, Código Civil, Código Penal, né? Todas as leis são normas morais, portanto, elas são obrigatórias, tá? E
elas refletem a ética ali de algum momento do Brasil. Tanto é, pessoal, que fica um nome assim meio pesado, né, falar de moral, mas o nome correto é esse. Então, os códigos chamados códigos de ética das empresas são, na verdade, códigos morais. São códigos morais das empresas, elas cobrando aquele comportamento. É o que eu coloquei aqui, ética transformada em norma, principalmente se obrigatória, e esses códigos de ética eles são obrigatórios, é um exemplo de moral, tá? No próximo conteúdo, gente, nós vamos ver o que acontece quando esses livrinhos, esses códigos de ética, que na verdade são códigos morais, né? Quando eles são desrespeitados, quando eles não são cumpridos, o que acontece, né? Nós vamos ver essa dinâmica já no próximo conteúdo que eu vou gravar para vocês daqui a pouco, né? O objetivo aqui, pessoal, deixar claro para todo mundo qual é o referencial de comportamento que essa organização aceita. Então tem essa vantagem, gente. Quando ela vira moral, é bom que ela fica registrada, fica escrita ali no papel, todo mundo pode ler e saber as regras daquele lugar. É bom, é muito bom isso, né? Quando ela é só uma ética, quando ela não está registrada no papel, é mais difícil, você tem que conversar com as pessoas, né? Muitas vezes as pessoas não vão te contar logo de início assim, qual é a ética do lugar, porque tem coisas que podem ficar sem graça de contar para um desconhecido, né? Então, para você conhecer a ética ali daquele grupo, daquela empresa, demora um pouquinho. Tem coisas que você talvez nem fique sabendo se você não for parte desse grupo. Agora, quando essa ética é registrada e vira uma moral, então é fácil. Tá ali no livrinho, tá ali no quadro de avisos. Qualquer pessoa que chega, bate o olho, já sabe o que é. Pode não ser o mais atual, né? Como eu falei para vocês, a ética vai se renovando a cada minuto. Pode não ser o mais atual, mas você sabe que aquilo ali é a regra, que tem que cumprir, né? E aquelas pessoas que estão dentro do grupo sabem disso e cumprem isso. Então é muito importante, sim, o código de ética escrito, é muito importante, sim, para que todo mundo fique sabendo como que funcionam as relações ali dentro, né? Aqui é o que eu estou colocando aqui para vocês. Cada pessoa tem origem em um grupo distinto. Então, cada pessoa vem de uma família diferente, cada pessoa vem de uma vizinhança diferente, de um bairro diferente ou de uma cidade diferente, e vai ter as noções de ética do grupo de onde você veio, né? Quando você entra para a empresa, até você aprender aquela ética daquele lugar e conversar com as pessoas, até que isso aconteça, você tem a referência daquele código moral que está escrito ali, pregado na parede. Então, rapidinho você já tem como se orientar. Aqui é o que eu estou falando, ó. Conviver entre referenciais éticos diferentes. Então, cada pessoa que tem uma ética própria do grupo, né, de onde ela vem, rapidinho já fica sabendo como conviver com as pessoas que estão dentro daquele grupo. Porque o código moral, né, que se chama de código de ética, ele está registrando ali o que esse grupo quer ou em algum momento já quis, né? Aqui, pessoal, isso aqui é interessante também, ó. Isso aqui eu retirei do livro, né? Os códigos de ética, também denominados códigos de conduta, não têm a pretensão de solucionar os dilemas éticos da organização, mas fornecer critérios ou diretrizes para que as pessoas encontrem formas éticas de se conduzirem, na verdade, né? Mas aqui, pessoal, então o código de ética não é igual ao código civil, não é igual à lei do país que vai dizer o que cada um pode e não pode fazer, né? Ou, na verdade, assim, ele não vai dizer assim, se você fizer isso, você tem que pagar uma multa X. Ele não dá a solução, mas ele dá os valores, tá certo? Cada ocasião, cada situação, as pessoas têm que discutir, usar esses valores que estão no código de ética para discutir o problema e chegar numa conclusão.
Então, a ideia de você ter um código de ética escrito é registrar os valores para que todo mundo possa consultar. Então, é exatamente o que eu vinha falando aqui no parágrafo acima, né? Quem chega vai saber quais são os valores. Portanto, já pode organizar aí o seu pensamento, o seu comportamento para saber onde está entrando, né? Então, tem essa diferença. Isso aqui eu já falei com vocês, né? O fato de você ter um código de ética, né? Um código moral pronto ali pregado na parede, não quer dizer que a ética do aquele grupo continue evoluindo. Isso eu já falei com vocês. No minuto que você imprimiu, pregou na parede ali um código de ética, que na verdade é um código moral, né? As pessoas continuam discutindo do mesmo jeito e continuam formando e modificando a ética daquele grupo, né? Então, isso eu já falei com vocês. Não se pode impedir que as pessoas pensem, conversem, debatam, enfim, convivam ali coletivamente. É isso aqui, ó. O último ponto que estava faltando é isso, ó. Com o tempo, o código, vamos dizer, de ética daquela empresa, ou seja, o código moral, né? Como ele está impresso e colado ali na parede, ele não se atualiza. E as discussões das pessoas, a convivência das pessoas ali dentro do grupo vai modificando a ética do grupo, né? Enquanto a moral está ali pregada na parede. Daí a algum tempo, gente, pode acontecer que os dois fiquem muito diferentes, a ética e a moral, né? Sendo que a moral ficou congelada ali na parede. Então, é sempre interessante fazer uma atualização desse código de ética da empresa, né? Ou seja, a moral da empresa, para ele não ficar uma coisa muito diferente, né? Muito fora da realidade. E aí tem muito mais chance das pessoas desobedecerem, ou então as pessoas terem um incômodo muito grande para poder obedecer aquilo ali, porque aquilo não faz parte mais da realidade. A realidade foi mudando, né? A cabeça das pessoas foi mudando ali dentro, e aquele papelzinho que está pregado na parede há 2, 3, 4, 5 anos, né? E ele ficou para trás. Ele não tem nada a ver com a ética que as pessoas desenvolveram, modificaram até hoje, né? Então é interessante você fazer atualizações desse código de ética, esse código moral, de tempos em tempos, né? Para ele não ficar uma peça de museu ali, e aí vai ficando cada vez mais difícil obedecer a ele, né? Porque aquilo ali é uma realidade de 5 anos atrás e o dia a dia das pessoas já mudou, né? A ética aí do dia a dia das pessoas foi sendo atualizada e está uma coisa completamente diferente. Então, para não criar essa diferença muito grande entre ética e moral. Tá certo, gente? Para poder discutir com vocês, eu já estou contando o final do episódio, né? Já estou dando spoiler, né? Para a gente poder discutir o que acontece quando o código moral ele é desobedecido, né? Quais são os efeitos disso para a organização, né? Isso aí fica no nosso próximo conteúdo, que é o que eu vou falar sobre ética e liderança, tá certo? Mas aí é o nosso próximo conteúdo que eu vou postar para vocês daqui a pouquinho. É isso aí, gente. Então, estou fechando o conteúdo da sexta-feira 18, concluindo esse assunto de evolução da ética aí dentro das empresas no mundo e no Brasil. Tchau, tchau, gente. Um abraço, até daqui a pouco.